Maravilha. Boa noite, Devesa, boa noite, pessoal aí. Cara, é a primeira vez que eu estou falando nisso de Instagram aqui, diferente, legal, né? Valeu pelo convite. Uma observação, tinha que ter uma padronização de todas as lives de todo o mundo ser no mesmo formato, porque uma hora é no Exato. Google Meet, outra hora é no Teams, eu fico perdido, eu não sou moderninho assim, mas estamos juntos. Valeu, obrigado pelo convite. Legal a gente estar aqui dessa vez. E você falou muito bem. O objetivo é ser um papo, né? Desde quando a gente estava ensaiando isso aí, eu comentei contigo que, poxa, cara, ninguém está aguentando mais esse negócio de um monte de slide, um monte de live, um monte de coisa, de um assunto. Eventualmente vai, mas quando tem oportunidade de contigo que já conheço e apesar de eu não poder, não conseguir acompanhar as pessoas que entram, alguns que vão passando aí, eu conheço, né? Então, ou seja, na verdade é um papo de corredor, que aí fica uma coisa mais leve, mais, enfim, mais gostosa, na minha opinião, do que ainda no meu ponto de vista, algo meio a gente ainda está querendo colocar num modelo formal as lives, e eu vejo a live de uma forma muito mais informal, né? Então não É dá isso para ser aí. aquele formato quadradão, não. Então acho que assim flui muito mais. Uma ordem é necessária, alguém para gerenciar isso aí é importante, mas enfim, o papo é leve. Só estou com inveja que você deve, como administrador, você deve ter saber os chats aí, ou quem está falando alguma coisa, eu não sei, Não, mas você depois me conta. a E se gente puder tem que gravar ficar isso aí para atento depois eu e assistir, eu falo. Diz, tem, fala. tem, tem. A gente fica aqui no chat, Joana também está online aí, ela qualquer coisa vai dar um suporte para a gente também para as perguntas aí que passarem. E se porventura passarem, né, porque você viu aí a chuva de comentários e de gente entrando, muito bacana, pergunta de novo que a gente fala, como a gente. É igual um bate-papo de corredor. Às vezes você não é ouvido, você pergunta de novo, não tem problema. Eu Essa, botei. Galera, eu queria, antes de qualquer coisa, quando eu abri as perguntas aí na nossa página, né, tiveram algumas perguntas muito interessantes. Não só coisas técnicas, né, mas coisas de vida, coisas do Márcio, coisas que você não encontra em nenhum lugar, a não ser que você não conheça ele. Então, eu separei algumas perguntas aqui que foram perguntadas, na verdade, pelas pessoas, para a gente começar esse bate-papo. E conforme vocês forem tendo alguma outra dúvida, vai colocando no chat aí, tudo bem, sem problema. Márcio, eu só quero que você faça aí em, sei lá, 30 segundos, um minuto, só uma um, apresentação de um quem é briefing. você. Tá, beleza. Bom, para os que não me conhecem, eu sou Márcio Nunes, né? Sou natural do Rio de Janeiro, flamenguista, que deixe claro, né? Eu vi que o Bruno está aí, Botafogo não está com nada, lamento, né? E sou médico veterinário formado pela Federal de Viçosa, vamos para 20 anos, e comecei com reprodução bovina, né? Ainda no curso técnico agropecuária que eu fiz no segundo grau, e num curso no início da graduação, eu descobri a reprodução equina, fui, né, fui orientado do professor Eduardo Gastal durante a graduação e mestrado, então foram 6 anos juntos, e com ele graças a ele, fui para os Estados Unidos com o Guinter, depois de lá saí para Davis e voltei para o Brasil e fui trabalhar no campo, né, com transferência de embrião, enfim, essa rotina de todos nós no campo. E há 10 anos atrás, o... me convidaram da Minitube, eu morava em Belo Horizonte na época, trabalhava no campo, e aí me convidaram para vir ao Rio Grande do Sul pela primeira vez e saber se eu tinha interesse num, numa, numa posição aqui para gerenciar essa parte de equinos da Minitube no Brasil, enfim, algumas mudanças internas estavam acontecendo. Eu
topei, vi o Rio Grande do Sul pela primeira vez, né? E abracei a ideia e assim estou há 10 anos nisso, né? E gosto bastante da minha função e principalmente das liberdades que essa função me dá na estrutura como a empresa se estabelece, as liberdades que me dá. Enfim, se for alguém tiver mais curiosidade sobre isso, depois pergunta aí, vai. Brifando bem rapidinho, esse sou eu. Galera, então assim, quem conhece o Márcio aí, né, sabe que independente, né, do Márcio trabalhar na Minitube, que é uma empresa que é mundialmente conhecida e respeitada, não é o foco, né, nunca foi o foco do Márcio divulgar a empresa. O objetivo do Márcio principal é melhorar tanto os profissionais na reprodução equina, né, quanto na área de equinos em geral. Então é isso que ele busca conhecimento, ele busca estudar melhores alternativas para que nós que estamos a campo tenhamos melhores resultados. Então, assim, é o famoso match, né? Aquele match que dá, então é exatamente o que a gente quer. Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui, eu já separei logo de um cara muito querido nosso, né? Que é o João Rafael, Ó, que está aí com a gente, inclusive. Se quiser entrar aí, Rafa, pode entrar, é só botar aí, tá? A gente pode ter 4 pessoas, quem quiser entrar aí, fazer alguma pergunta ao vivo também para o Márcio, vai dividir nossa tela aqui, a gente pode dividir até em 4 aqui, quem quiser entrar para falar alguma coisa, não tem problema, tá? O papo é aberto, é o papo de sentar ali no barzinho e conversar, galera. Então, qual foi, Márcio, o seu maior desafio na reprodução equina? Aí, ó, ele aí, ó. Rafa aí já dando palminha embaixo. maior desafio na reprodução equina. E, cara, eu acho que eu não encaro a palavra desafio como um problema, né? Mas muitas vezes o pessoal fala, o maior desafio foi me colocar na carreira, o maior desafio foi tomar a decisão. Eu não tive desafio para tomar a decisão do que eu queria, isso veio realmente naturalmente, né? Mas eu acho que o maior desafio foi uma égua, né? E na verdade foi o maior desafio e a maior conquista. E vale a pena falar essa história aqui. O nome da égua se chama Luz, né? Luz do Oratório. É o nome de uma égua campolina, está viva até hoje. Fui visitá-la há um ano, que você conhece, aí perto, né? E o que foi? Na época eu trabalhava na região de Leopoldina lá e fui chamado, né? Por indicação de um colega nosso, Bigu, né? Fui indicado para uma fazenda chamada Aras Oratório, né? Fazenda Oratório, na verdade, em Macaé, que era mais perto da minha casa, enfim, porque tinha uma égua chamada Luz, que era uma égua muito importante, né? Segue sendo, né? Na ocasião era a única égua bicampeã nacional, alguma coisa assim, e que tinha 4 embriões vendidos e nenhum embrião confirmado, 4 embriões vendidos e nenhum embrião tirado até então, uma égua com 4 para 5 anos, algo assim. E aí eu fui para esse desafio, olhei, né, e não sei por que eu falei isso, de onde eu falei, eu devia ter, vamos botar, uns 3 anos de corrida na estrada, né, e uma pressão grande, e o proprietário chegou e me perguntou, o que você vai fazer com a égua? Eu falei, nada, né? Eu falei, nada. Por quê? Porque se é para inventar protocolo e dar agulhada e tudo mais, todo mundo já fez. Eu quero entender a sua égua. E passei cerca de uns 3 meses, eu tenho essas anotações até hoje, mapeando aquela égua todos os dias, né? De segunda a sexta. Mapeava os folículos dela todos os dias, todos os dias. E aí eu entendi a Luz. E vi que o que ela precisava que fizesse era nada. Era uma égua com uma característica de foliculogênese muito específica, né? Uma égua que divergia em torno de 14 a 16 milímetros, né? Então algo muito curioso, né? Ela tinha um ciclo muito curtinho, né? Então o que os veterinários anteriores achavam que ela estava degenerando, porque o folículo com 22, 23 degenerou,
ou regrediu alguma coisa, na verdade eram ovulações. Então, foi um grande desafio e a gente terminou aquele ano com 3 embriões dela, né? E no ano seguinte nós tiramos mais embriões dela. Então, foi um grande desafio, mas na verdade uma égua que marcou minha vida. Realmente, eu fui visitá-la, fui prestar reverência, né? E ela merece, né? E está lá lindinha. Então, foi um grande desafio, mas muito prazeroso, que trago até hoje, né? Então, tá dada a resposta. Só uma observação, né? E eu acho Fala. importante a gente falar, né? A gente associar, né? As coisas quando acontecem na nossa prática é quando a gente realmente aprende e nunca mais esquece, né? Eu te garanto que o Márcio defende hoje, né? E eu vou sempre, né? A gente fala da prática e vamos num pedaço técnico só para a gente associar o porquê que isso aconteceu. Quem conhece o Márcio sabe que o Márcio tem pavor da palavra 35 milímetros, né? A gente relativamente pavor, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, talvez tenha sido essa égua que te ensinou a questão da divergência, que é a coisa mais importante para você predizer, talvez, um momento de uma indução de ovulação, você acompanhar um ciclo estral com qualidade, prestar atenção em todos aqueles folículos que estão crescendo ali, né? E não necessariamente só focar em uma ou duas partes do quebra-cabeça, né, Marco? Então, sim, né? Eu não sabia que eu deixei separado aqui. Eu vou mostrar para vocês algo que eu não sabia que a gente ia chegar nisso, mas imaginei que em algum momento, mas não na primeira pergunta, né? Perdão. Não, não. A luz, né? Eu falo, eu tive um grande orientador, né? Eduardo Gastal, durante tantos anos. Eu sempre falo, de vez em quando eu participo das aulas dele em Illinois, onde ele está hoje em dia, e eu sempre falo nas aulas dele lá para os alunos dele, que ele na época não sabia o que estava me ensinando. Perdão, eu não sabia o que eu estava aprendendo, mas ele sabia o que estava me ensinando. E é exatamente assim. E anos depois isso se mostrou. Mas não foi a luz que me ensinou, então foi esse processo, mas, né, eu separei aqui propositalmente, né, eu não descobri nada, e isso aí a gente está falando de 2002, 2003 talvez, e estava tudo escrito já, e eu separei propositalmente, na Bíblia, né, que é o Green Book, o livro do Guinter, né, que ele publicou em 1992. Ou seja, se em 2000 e qualquer coisa eu não soubesse, o erro não era de nada, o erro não era da égua. A incompetência era minha porque eu não tinha lido, né? Então tá aqui, mastigadinho, escrito, desenhado, o cara que Feito à mão, desca... né? Feito à mão, feito né? à mão, o cara que descascou tudo, falando, ó, tá aqui. Então a luz já estava prevista desde 92, já estava aqui. Essa luz já estava acesa há tempo, Já né? estava acesa a tempo, né? Então, que bom que eu tive durante o meu caminho quem me apresentasse isso. Então, ou seja, a luz já estava descrita antes mesmo do ultrassom estar sendo tão difundido, né? Então, foi muito importante, como é importante para diversas outras coisas, é só a gente se ligar. Já está escrito, a gente não acha nada, já descobriram, está lá. É verdade. Vamos lá. Tem o Bruno aí, né? Nosso querido Bruno Nogueira fez uma pergunta para a gente, que é. Já vamos entrar em uma parte técnica, depois a gente volta numa parte mais da nossa vida também. Como fazer testes de curva de congelamento sem máquina? Tá? Primeiro momento, a gente tem que abrir a mente, né? Qual a diferença entre uma máquina, ou qual a diferença do protocolo com uma máquina e sem a máquina? O que que a máquina te dá? Possibilidade de curvas mais customizadas, tá? E repetibilidade. É isso que ela te dá. Você pode fazer isso, né, com o jeito clássico, né, com uma rampa flutuante e usando geladeira? Pode. Você não vai ter a possibilidade de fazer tantos dentes assim, né? E as nossas máquinas, principalmente, né, o VET TK, que são as que a gente usa mais no Brasil, são extremamente limitadas se a gente for comparar com outras máquinas que são usadas fora do Brasil. Mas elas já te dão uma possibilidade de curva mais, né, customizada. Essa é a palavra.
Mas, se você está trabalhando no campo e você quer testar curvas, com o que você pode jogar? Três coisas principalmente, né? Ou melhor, duas coisas principalmente. Distância que você tem quando você vai usar a etapa do vapor, distância que você tem entre o vapor, né? E tempo de geladeira, né? Você pode fazer uma curva sem nada de geladeira, indo direto para o vapor, uma curva com 20 minutos de geladeira, uma curva com 1 hora de geladeira, uma curva com 2 horas de geladeira. Tudo isso são curvas. Essa ideia de que congelamento de sêmen é 20 minutos na geladeira, 20 minutos no vapor, depois mergulha, é completamente tosca. Completamente. Como é que é Não é aquela assim. história, Isso é uma como é que é curva. aquela história daquele garanhão lá que você contou aquela vez? Sim. Conta aí. Bom, tinha um garanhão que eu estava congelando diversas. A missão era um garanhão mais velho, então a missão era completar um botijão de sêmen daquele garanhão. E naquele ritmo de fazenda a gente faz 20 minutos tal. E como eu era, né, seguindo essa cabeça, essa coisa. Então, um dia na rotina de fazenda diárias que todos nós temos, eu esqueci, né, que as palhetas estavam lá na geladeira. Né? Pensa que é uma época que não tem tanto celular, tanta coisa despertando. É outra época. Aí, beleza. E aquele cavalo descongelava bem mal, mas era o que era. Né? Usando esse protocolo engessado aí. E naquela ocasião, o cavalo foi e ficou 1 hora na geladeira. Bom, paleta já está ali, já está envasado, já está na geladeira, vou jogar fora? Não. Na cabeça, pô, estraguei o sêmen. Cheguei e vamos fazer o protocolo. E aí fui descongelar completamente desanimado. Né? E não lembro o número, mas era um cavalo que talvez descongelasse com 30, 35%, sei lá. Né? E descongelou com, sei lá, 50, 60%. Troço diferente. Beleza. Próxima vez, repetir esse protocolo acidental, como um monte de coisa acidental que acontece. Penicilina está aí para a gente saber. Né? E, pumba, deu. Ou seja, na minha mentalidade da época, né, eu pensei, acertei o cavalo, ele é diferente, pá, pá, pá. Mas na verdade não é, cara. Na verdade, era um cavalo que gostava por características dele, que hoje em dia eu compreendo, né, e tenho feito nos últimos anos diversas coisas nesse sentido. Ele se adequava melhor a uma curva daquele modo. Ou seja, quem estava estragando o sêmen do cavalo era eu. Eu estava sendo incompetente, ou seja, aquela forma. Não é que o cavalo congela sêmen mal, não, era que eu estava congelando mal o sêmen do cavalo. A culpa era minha. Né? E por um Isso aí. acidente foi. E eu te digo que eu fui compreender bem isso anos depois. Né? E hoje em dia eu compreendo bem melhor, mas na época não, era só. E hoje, ou seja, Bruno, tua resposta é essa. Brinca. Ah, tem que fazer isso aí mesmo. Vamos lá. É. Pergunta do Marcos. Será que algum dia vamos ter algum protocolo de superovulação eficiente? Cara, a galera tá pegando pesado, não era um bate-papo. Achei que eu ia estar no Jô Soares contando piada. Mas beleza. Cara, te digo o seguinte, a resposta tá A dita próxima vai desde. ser mais, a A próxima vai ser mais resposta, tranquila. a resposta tá desde 92. Né? Superovulação, cara, não é mistério desde Ginter aqui, ó. Não é mistério. Né? Douglas trabalhou com isso, Ginter trabalhou com isso, não é. A única questão é que se você quiser um protocolo fixo para éguas, ou seja, tipo a gente faz com vaca, sei lá, cara, não vai funcionar. Tá? Égua não é homogênea, é heterogênea, é indivíduo. Então, se você sabe o que é foliculogênese, o que é divergência, né, algo que foi extremamente esmiuçado e descoberto por Eduardo Gastal, Ginter, né, Meira tem participação disso também, e tantos outros orientados do Ginter, né, nesse grupo de pesquisa, cara, tá lá. Mas não dá para você ter um protocolo eficiente se você ignora a foliculogênese. Acabou, simples assim. Então, a resposta tá lá, mas se a gente quer um
protocolo que se encaixe em todas as éguas, começou a complicar, né? Então, e as drogas foram mudando. No passado se fazia com extrato de pituitária equina, né? E fiz muito isso, mas depois, Marcinho Teoro, né, a gente brincava nessa tentando achar a extrato de pituitária, a gente fazia lá no início. Depois veio a deslorelina em off, né, com adesivozinho escrito à mão. Depois o próprio Marcinho Teoro mostrou um trabalho bem legal com um protocolo mais estabelecido com o Sincrorelin. Então, mas isso, o protocolo já existe, mas se você não sabe policlogênese, babau. Tá? Então não é mistério, não. Não é mistério. O caminho das pedras está descrito desde 92, está na Bíblia. Vamos lá, vamos uma pergunta mais fácil. Obrigado. Um profissional que o Márcio Nunes considere completo, um cara que você usa para se espelhar, um cara... Ou, né, na verdade, assim, a pergunta que fizeram é o que é totalmente injusto com todo mundo que você, né? Mas, Cara, vamos lá. não, vamos lá. Bom, a gente vai ficando mais velho, vai ter mais tempo de corrida, a gente tem que ter opinião. E opinião eu tenho, não tenho medo de dizer. Né? E acho que completo, ninguém. Tá? Mas que se destacam em áreas, tem. Né? Eu coloco um que está completamente acima da curva, né? Completamente acima, fora da curva, né? Totalmente, né? No trabalho com sêmen, né? Que é o Valdemar, do Rancho. Cara, é meio restrito, é difícil da gente chegar lá, mas os dias que eu já passei com ele naquele laboratório dele, cara, é de babar. É de babar. Então, excelente, excelente. Né? Isso está muito fora da curva. Profissionais que trabalham com éguas, às vezes a gente fica um pouco, pelo menos eu hoje em dia, fica um pouco, é mais difícil acompanhar a rotina dos caras. Mas tem muitos trabalhando muito, muito bem. Eu certamente cometeria alguma injustiça aqui, ou cometerei alguma injustiça, não citando alguns, mas tem uns que eu curto muito, e pela experiência e por tudo, Edilson Lopes, né, que eu gosto muito, trabalha bem, né? Cara, mas certamente eu estou cometendo um monte de esquecimentos aqui. Pergunta me pegou assim, mas eu destaco o Valdemar mesmo acima da curva, né? E é isso. Cometi certamente injustiça aqui com alguém, mas é isso. Depois você briga com o Rafa, que é outra pergunta dele, tá? Ah, Depois você esse é o vai lá brigar com... Rafael é o mais bonito, sem dúvida. João Rafael. Murilo perguntou qual é esse livro que você Opa. tanto mostra aí. Tá. O Reproductive Biology of the Mare. É o chamado de Green Book. É um livro do Ginter, de 92. É a Bíblia de tudo, alicerce para tudo. Né? Foi o primeiro cara a desenhar ou fazer um compilado. É um livro muito, quase um livro de história, né? De tão bem, tão carinhoso, tão de professor que ele é. Deve ter em PDF, ele não tem mais edição, tá? Mas deve ter em PDF na internet, aí eu não sei disso, mas deve ter. Né? E Ginter segue vivo, encontrei com ele há 2 anos atrás, bonitinho, trabalhando lá, 90 e poucos anos, então Calma que é essa é isso. uma pergunta mais frequente. Calma que essa é uma pergunta mais frequente. Vamos lá. É, O que te causa mais frustração depois de tanto tempo trabalhando? A concorrência ou a desvalorização? Cara, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque é um ditado, você é do Rio, você vai entender, né? É um ditado que a gente tem. Se você não sabe brincar, não desce pro Não play. desce. Ou seja, cara, vida real, sabe? O mercado não está aqui para abrir as portas, né, e chegar e falar: vem cá, você não é competente, você não faz a diferença, mas eu vou abraçar você. Não, entendeu? Ou seja, se você não está pronto, cara,
ou você se coça, ou você vai tomar na cabeça e ser colocado para escanteio. Então não tem que ter medo de competência, não. Né? E não tem essa de competência desleal, não tem não, tem competência, competição desleal. Competência é competência, e pronto. Seja o melhor, seja acima de tudo, não espere a chance de ninguém, garimpe o seu espaço, que ele aparece. Né? E ao mesmo tempo a valorização. Fala. É aquela história que você comentou comigo uma vez, né? Se você está congelando, vamos dar o exemplo de um sêmen congelado, você está congelando o sêmen daquele cavalo, e aquele cavalo está congelando mal, e você insiste em dizer que a culpa é do cavalo. E aí chega um profissional ali, que cobra mais caro. Espera aí que o Márcio deu uma... Deixa eu ver se ele deu uma caída ali. Eu tô aqui. Tá ouvindo aí? Tô aqui. Tá. E aí chega um profissional ali que foi chamado para congelar o sêmen daquele cavalo que teoricamente não congela, e é aquele mito, né, que a gente fala, teoricamente mito, né, daquela a culpa é do cavalo, o cavalo que não congela, aquele negócio todo. E você chega ali falando que o que você precisa fazer é o que, né, associado à pergunta do Bruno aí, fazer os testes de curva, fazer os testes de crioprotetores, fazer o teste lá atrás do diluente, fazer todos os testes inerentes àquele garanhão para você obter um melhor congelamento e, além disso, você vai mostrar para o proprietário que, com aquele melhor congelamento, ele vai ter um maior faturamento. E aí que, né, mesmo cobrando a mais, né, você se insere no mercado de trabalho onde estão falando aí com relação à concorrência e tudo mais. É a questão das ferramentas, né? Então, Devez, eu acho que concordo absolutamente com essa parte de marcha, essa parte de congelamento que você falou, mas vale para tudo. Né? É o caso da luz lá atrás que eu citei, né? E é o caso do controle com receptor, é o caso de manejo, é o caso de liderança da equipe no ar, é disso tudo. Né? Então, sinceramente, nada disso me frustra, porque ou você está pronto ou não está. Sabe? Então, e aí entra no nosso papel enquanto pessoas que dão cursos ou pessoas que trabalham nessa área e eventualmente encontram com alunos, encontram com o pessoal, nossa função é chegar para o cara e falar, ou você não está pronto, ou a batalha é pesada, sabe? Corre atrás, não é dar uma garrucha na mão do cara e falar, você está pronto, vai para a guerra e você está legal. Vai chegar e vai tomar tiro lá. Né? Então, é fácil? Não é fácil. Né? Requer suor? Requer. Mas tem prêmio no final da corrida. Né? Mas quem não sabe brincar, não desce pro play. Ninguém está aqui para passar a mãozinha na tua cabeça igual mamãe e papai faziam, não. É como eu penso. Vamos lá. Pergunta do Ramon, seu amigo carioca aqui. Vamos lá. Na coleta de sêmen, qual o filtro mais indicado? Tá. Limpo. Tudo bem? O limpo. Essa é a principal, não contaminado. Essa é a principal resposta. Tá? Então, nós temos no Brasil, vamos lá, são 3 filtros que são utilizados, basicamente, filtro para sêmen. No passado, a gente usava o quê? Gase estéreo. Beleza, era gase e era estéreo. Funcionava, perdia um monte de espermatozoide ali, porque absorvia, né, saía algodãozinho, ok. Aí a gente entrou numa de usar os filtros de nylon, muito legal, nos Estados Unidos. Show de bola, funciona. São autoclaváveis? Não, nos Estados Unidos usa e joga fora. No Brasil, enquanto lá é descartável, aqui é infinito. Né? Então o cara vai e coleta o sêmen da forma que limpo lá, lava o pênis, sei lá o que, na hora que coleta o sêmen já passa ali contaminando inteiro naquele filtro que está até crocante de tantas vezes que já usou. Era branquinho, tá amarelado. Aquela. Já atravessou o samba aí, sabe? Já contaminou tudo. Então, e o terceiro tipo, né, é o tipo descartável, tipo, né, chama-se Santa Rita, né, mas é um filtro tipo um coador Melita, vamos colocar assim, que usou,
jogou fora. O problema é que o cara está reutilizando aquele filtro de nylon, contaminando, fazendo tudo. Lembra que o semi não tem que ser contaminado, né? Com o mínimo de contaminação possível. Já não bastasse o ambiente que você está trabalhando ali. E na primeira passada ali, ele já dá aquela contaminada. E lembra, não é incomum, e eu já trabalhei no campo muito tempo e sei como é, às vezes você está com pressa, saindo do aras para o outro, você pega a vagina artificial, pega tudo, joga no carro e esquece no canto do tanque aquele filtrinho. Aí 2 dias depois você vai lá, ele está ali, sequinho, né, com o gel todo agarrado, muitas vezes já está mofadinho, né? Aí isso aí, desse jeito, aí você pega o quê? Não vai jogar fora. Você pega, dá uma lavada, né? Sacode assim, seca, pronto, está estéril. Olha só, e aí, pô, é difícil, né, cara? Aí começa a complicar. É isso, então o filtro é o limpo. Espera aí, a gente tem uma pergunta no chat aqui, eu vou interrompendo as perguntas que já tinha para a gente ir falando, senão vai ficando muito para cima. Vai Pergunta da lá. Renata, tá? Quais aspectos devem ser avaliados para decidir o momento da inseminação nas éguas e como eles devem se apresentar no momento de inseminar? Nossa, vamos ficar aqui 4 horas para É, ouvir o Mar é, falando é, disso. é grande, é Mas grande, vamos é lá. grande, é grande. Vamos lá. E, bom, coisas que você não tem que observar, que não são necessariamente relevantes. Cio. Tem água que não necessariamente vai te dar cio, né? Então, de tanto que a gente já deixou de lado rufiação há muito tempo, tá? Uma outra coisa é edema 4, ou edema 3. Isso pode ser um tiro no pé, porque muitas vezes pode ser um edema patológico, ou muitas vezes você fica esperando um edema 3, um edema 4, e esse edema nunca chega, porque é característica daquela égua. Tá? E a terceira coisa, a onda folicular. Como é que aquele folículo veio? Né? Como é que ele cresceu? Quantos dias depois da divergência ele está? Né? Essas características são importantes. Caramba, tem um monte de outras, né? Mas para a gente não esticar muito, são essas questões que eu acho importante a gente observar. Né? Por quê? Dia do ciclo, por favor, não vamos esquecer disso também. Porque senão a gente incorre naquele erro tosco de muita gente. Né? A égua não rufiei, então não sei se está em cio. Maravilha. Tem um folículo grande. Nossa, tem um folicão. Maravilha. Chega, tem um folicão, induz e pega, vai inseminar. Aí vai inseminar, a cérvix está fechada. Fala, não, é porque a cérvix dela foi muito trabalhada, então a cérvix dessa égua não dilata. Aí você vai, enfia o dedão lá dentro e joga a sêmen lá dentro. Ou seja, totalmente errado. Muitas vezes você caiu numa pegadinha que é, né, onda maior secundária. Se você não sabe de foliculogênese, começou a dançar. A onda maior secundária, uma complicação quando você tem uma onda folicular que nasce no final do estro anterior, tal. Enfim, o papo é mais longo, mas em linhas gerais, essa é a resposta. Só um comentário aqui, né, Vai lá. do Pedro Márcio, né, do Pedro Márcio. Quantas vezes pode usar o filtro de nylon? Aí ele botou assim, no olhômetro fica difícil, né? Então, É teoricamente, isso. uma vez é Essa é a descartável. ideia. Ele é feito para isso. Ou então, beleza, eu quero reutilizar, vou lavar bem, vou colocar no álcool, vou fazer alguma coisa. Ok, lembra que muitas vezes você usa algo tão legal que mata a bactéria, mas que pode matar o espermatozoide depois também. Então, o que vale teu risco? Né? Então, na minha opinião, usa um filtro de papel descartável que você joga fora sem peso na consciência, né? Sem um trabalho a mais, sem ser caro e etc. Galera, vamos lá, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós Tá? estamos quase com 60 pessoas aqui, muito legal, fico muito feliz. Lembrando, quem chegou depois, é um bate-papo, sinta-se à vontade para fazer perguntas no chat. A gente não está aqui no intuito de dar uma live de palestra cheio de. É um bate-papo, galera. A gente pegar aqui o que o Márcio tem de conhecimento e que é muito, então a gente realmente trocar uma ideia aqui, então sintam-se à vontade. Já até falamos aí, quem quiser entrar aí, a gente divide a tela, faz pergunta ao vivo mesmo para o Márcio, né? Galera aí que já conhece o Márcio, tem um carinho aí também, então já vai ficar talvez mais à vontade aí se quiser entrar para fazer pergunta, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Qual a importância de ter
diferentes meios de congelamento. Ah, ah, abrir os horizontes. Primeira coisa. A gente trabalha com uma população extremamente heterogênea. Tá? E é curioso que a gente trabalha com uma população de garanhões heterogênea, na qual indivíduos são relevantes. Ou seja, né, os outliers, você não pode simplesmente descartar. Né? Se não entrou na distribuição normal, beleza, ele está fora. Não é assim. Então, né, quanto mais diluentes a gente testar, sabendo que existe variabilidade grande individual, né? Então, quanto mais diluentes a gente testar em combinações com curvas diferentes, maior a chance de sucesso, né, você tem. Digo até o seguinte, e aí um lema da Select Breeders, que é a maior rede, né, do Polumus, a maior rede mundial de congelamento de sêmen, né, o objetivo não é congelar e descongelar. Isso todo mundo faz. Né? Isso era mistério na década de 90. Em dia todo mundo faz. Tá? O segredo é congelar e descongelar da melhor forma possível, com a melhor e maior motilidade possível. Essa é a ideia. Né? Deixou de ser mistério ter ultrassom, deixou de ser mistério transferência de embrião, deixou de ser mistério congelamento de sêmen. Há muito tempo. Todo mundo faz. Todo mundo faz um curso de final de semana e sai fazendo. Fazer isso, né, de forma diferenciada, acima da média, para que aí, na hora que vem uma concorrência, vem e fala, pode vir, meu irmão, pode vir. Tenta aí, vamos embora. Entra no campo aí, vamos ver quem chega lá. Entendeu? Sim. Aí, você fala, você está pagando para fulano, meu preço é o dobro. Né? Ah, por quê? Porque eu sou melhor. Dá licença? Ah, na dúvida, tá aqui o resultado. Tá aqui o resultado, pronto. E aí, valor? Ah, pô, vou pro outro. Então tá, você ainda não tá no nível para me pagar. Na hora que você tiver um nível de exigência, X, eu sou o profissional que você vai precisar. É isso. Então, essa é a importância. Isso vale para diversas outras situações. Né? Para congelamento de sêmen é assim que vale também. Né? Para refrigeração, tudo mais. Essa é a ideia. Só uma brincadeira aqui, vamos lá. Da Renata pediu para você falar dos seus Jedi. Beleza, não, vale, beleza, vale. Para quem não sabe, Jedi é uma brincadeira que eu faço. Que existem, é uma brincadeira, mas é muito sério. Né? Que existem os níveis, né, na minha visão de mundo, existem os níveis de professor, mestre, né, doutor, orientador, e pouquíssimos que atingem um nível acima disso tudo, que é o nível Jedi. Né? O que eu chamo de Jedi? Pô, cara para ser, na minha visão, cara para ser professor e tudo mais, ele tem é, tirar de si mesmo para o outro. Né? Tirar qualquer vaidade, tirar qualquer degrau, sabe? Ele abrir o coração e sentar, né? E conversar com um aluno de... Eu detesto aquela maldita frase quando tem alguém dando uma palestra e fala: ah, gente, isso aqui, de repente é meio difícil para aluno de graduação entender. Pera aí, meu irmão. Se é difícil para o aluno de graduação entender, é porque você não está sendo competente para passar isso para ele. Sabe, eu penso assim, então é a generosidade. Então, eu tive contato com alguns generosos assim, né? Mas não são muitos. Eu acho que Ginter foi o cara de grande generosidade por passagens maravilhosas que a gente teve lá, né? Vale uma homenagem a quem eu digo que é o Jedi brasileiro até então, né? Quem eu digo que é o único Jedi brasileiro. Faleceu esse ano, mas eu já falava isso para ele antes, então não é póstuma não, né? Que é o Mark Henry. Vale uma homenagem a esse grande cara, né? E por quê? Por toda a generosidade, por toda a simplicidade, por toda a... Gente, é algo assim. Cara, você está dando uma palestra, por exemplo, ele fazer uma intervenção
naquela palestra porque ele tem que fazer, porque se ele não fizer, ele está sendo leviano com a profissão de mestre dele, mas ele fazia aquilo muito bem colocado, com as palavras certas, acrescentando. É fantástico isso, e da capacidade dele de, enquanto orientador, né, não ter usado alunos somente como ferramentas para uma linha de pesquisa dele. Ele é tão plural, né? Então tem gente que trabalhou com ele com jumento, tem gente que foi para equino, tem gente que foi para búfalo. Ou seja, ele estava ali, ó, eu sou o trampolim, estou aqui, me usem para vocês crescerem. Eu acho isso fantástico Muito. e no tom dele. Então, Günther assim, Margaret Evans, eu acho que é outra também, eu tive a oportunidade de estar com ela, espetacular. Dr. Liu, né, outro também maravilhoso em Davis, enfim. São alguns, né, mas eu coloco nesse grupo os que combinam essas características. Esses são os Jedi, na minha totalmente monocrática decisão. Vamos lá. Boa noite. Coletou o sêmen e está com sangue. Descarta? Posso usar? O que eu faço? Tem alguma coisa para fazer? Enfim. Beleza. Vamos lá. Estou partindo do princípio que o sêmen está ali, está no teu copo de coleta, você tem a opção de centrifugar, né? É complicado por conta da densidade, você tem protocolos que diminuem um pouco, né? Você utilizando cushion, tem protocolos você utilizando outros colloides, né, de centrifugação padrão tipo Percol. Funciona, mas com uma eficiência plena, total e absoluta, que tipo aquele sêmen tá rosinha ou vermelho e sai do outro lado branquinho, não rola ainda. Né? Importante é você pensar nos danos que aquele sangue faz ali. E a gente está pensando principalmente em espécies reativas de oxigênio ali. Então isso é complicado, ou seja, a diluição funciona, né? Principalmente nesse sentido. Não tem muito, mas pode usar? Pode. Né? Longevidade dele vai ser menor? Vai. Onde é que está a égua? Como é que é? Qual égua que é? Qual a situação dela? É uma questão multifatorial para você avaliar. Mas vem antes disso algo que eu tenho que ponderar. Qual a origem desse sangue? Né? Exato. Porque eu já fui em alguns locais que a queixa era de hemospermia. Maravilha. E algo, beleza, de onde é, vem de vesícula, vem isso, né? E muitas vezes estava na glande, uma lesão. Né? Então, já teve casos que era uma míase. Né? Enfim, vale uma observação muitas vezes Investigar, né? antes. Vale uma investigação antes, porque a gente tende a, muitas vezes, a fantasiar, achar que é algo, sabe, aquele, putz, aquilo que é raro no livro, caramba, aconteceu justo comigo, que sorte! E muitas vezes não é assim, não. Começa pelo simples, vai pelo básico, que muitas vezes o caminho está ali. Né? Não é sempre que você joga na Mega Sena e ganha, não. Então vai pelo básico. Bacana, bacana. Ó, só uma coisa, Márcio, importante, o nosso Tá, canal né? aqui, ele é monetizado, né? Agora o Instagram monetizou ele, então, Eu às não sei o que vezes é isso, não, explica. a gente recebe dinheiro aqui, o pessoal doa Ó, dinheiro, e a gente ó, ó. tem que rachar. Não, é brincadeira, quem doou aí foi até a irmã da minha esposa que está assistindo lá dos Estados Unidos, né? Então, assim, doou aí, obrigado, tá, Carla? Show de bola, obrigado, tinha que agradecer ela aí. Legal isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para baixo. Não, vamos lá. Galera, pode focar aí, quem quiser perguntar, vai deixando no chat. Qual o mínimo de palhetas congeladas no teste de diluente da Minitube para gastar menos diluente? Bom, pergunta como é que se diz? Mais comercial, né? Eu sempre evito isso, mas beleza, se levantou, tá ok. Em Mas que eu vou te consiste dizer, o... Márcio, é importante. É importante porque retira um pouco do paradigma do que a galera tem, né, da gente andar daquela mesma maneira o tempo inteiro. Então é importante, se as pessoas querem um melhor resultado, e a gente falou aqui sobre testes que podem ser feitos, não tem jeito.
E não só existem, né, os crioprotetores até da Minitube, o próprio rancho, né, também eu acho que tem 2 crioprotetores. Então, assim, né, é importante testar todos, né? Mas, enfim, Uhum. vamos lá. E, bom, então, indo um pouquinho antes, né, te, entre aspas, corrigindo, né, são diluentes oferecidos pela Minitube, sim, mas que são de desenvolvimento do Paul Loomis, lá da Select Breeders, né, que é a maior empresa, como eu já citei antes, do mundo de congelamento de sêmen, e ele tem 8 diluentes de congelamento de sêmen. Então, todo cavalo que chega, ele submete a curvas lentas e curvas rápidas, né, e nesses diferentes diluentes, né, para saber qual é o diluente e a curva que melhor se adequa àquele garanhão. E assim vai, é o protocolo padrão. E a Minitube comercializa 5 desses, né, porque eram, por alguma decisão interna, nos que mais se adequavam, sei lá, com o motivo dessa decisão. Então, qual é a ideia? Né? Se nós tivéssemos uma tecnologia no Brasil, né, com máquinas capazes de fazer 2 curvas tão distintas, né, e ter a repetibilidade delas, né, nós poderíamos falar que 2 curvas seriam necessárias, apenas 2 curvas seriam necessárias. Né? Então, você poderia ter uma paleta de cada lado, ou 2 paletas de cada lado. Né? Então, se é um diluente, 2 e 2, 4. Seria o mínimo para depois. Beleza. Mas, como a gente não tem, né, necessariamente essas máquinas dessa forma, né, muitas vezes a gente usa mais curvas, né, porque a gente não consegue curvas tão diferentes. Então, nos meus protocolos, nos meus experimentos, eu costumo trabalhar com 4 curvas. Já teve situações que eu trabalhei só com 2. Né? Então, você pode ter uma paleta por curva, 2 paletas por curva. Se a gente for pensar em estatística, em algumas coisas, a gente vai atravessar um pouquinho o samba, né? Porque a gente vai entrar em por tratamento mínimo de 6 curvas, né? Coisas, né, que a gente fica meio louco se a gente for pensar. Então eu acabo deixando isso um pouquinho de lado. Né? E é essa a resposta. Então, eu colocaria 2 por tratamento, para que você tenha um backupzinho, né? Vai que uma estoura, vai que uma perde, enfim. Essa é a minha O, ideia. uma dica bacana que eu peguei até com o Rafa lá, né, naquele curso que a gente fez lá na Central Gurgel, ele pega, né, os diluentes, né, e coloca em vários tubos, né, de Eppendorfzinho e coloca eles todos congeladinhos, escritos ali, né, o violet, blue, green, enfim, ele bota todos ali e ele dá aquele Eppendorfzinho, é o que ele descongela, pelo que eu entendi, para você fazer os testes. Então, é uma forma bacana de você ter eles armazenados, né, em vários, né, amostras diferentes, para você não ter que estar toda hora também, né? Você não pode estar descongelando, descongelando, descongelando e congelando aquele diluente ali. Então, ele fez isso, eu achei muito bacana. É uma ideia aí para a galera que Né? quiser fazer. Eu gostei muito e eu fiz isso aqui quando eu voltei, né? E Vamos lá. aproveitando essa bola quicando aí, né? E vale mencionar, a gente vai ter mais uma edição esse ano desse curso. Né? Né, uma vai ser, a turma já está cheia do primeiro curso, que vai ser no último final de semana de julho, entrando em agosto, essa já está cheia, né, as 15 vagas, a segunda já está enchendo, então quem tiver interesse corre lá, né, são 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, né, falando, já é a turma extra, falando exclusivamente de Garanhões, né, sobre muito disso que a gente conversou aqui, acho que é 5, 6, 7, 8, alguma coisa assim, nesse final de semana. Né, depois, quem souber, coloca aí, ou vocês procurem na E internet. tem o de fêmea também, né, Márcio? Você vai fazer o de macho e tem o de De fêmea fêmea também. em setembro, né, a primeira turma também já está cheia, né, e a segunda turma está no caminho de ficar lotada também, né, lá em setembro também. Então a gente dedica lá um Galera, curso só de macho, 4 dias, e um curso só de fêmeas, 4 dias também em São Lourenço, Minas Gerais. e é um divisor de águas, tá? É um curso que meu Deus, eu recomendo demais.
Embryo Eco perguntou: boa noite, Márcio. Como sempre, sensacional. Tem novidades nos testes feitos com os Spectrums? Luiz Felipe Streigler. Gleder, se a gente tá com Streigler. frio, imagina o Luiz Felipe, porque lá é frio, lá pro lado de Bagé. Se tem novidades com os testes feitos com o Spectrum? Cara, novidades? Eu não sei o que eu vou definir de novidade, juro. Tenho cada vez a confirmação da individualidade, cada vez mais. E tenho adorado fazer em diversas raças, quando vou visitar e faço os testes às cegas. É muito legal. Né? Aí tem 3, 4 garanhões. Então vamos coletar os 4 garanhões. Né? Então vamos dividir aqui em diluente A, B, C, D, né, os que tivermos. E vamos descongelar, cada um com a paletinha de uma cor diferente, ninguém sabe, deixa um papelzinho anotado no bolso de alguém, e na hora que descongela, todo mundo olha lá e fala, beleza, beleza. Quem ganhou no garanhão A foi o diluente 1, no garanhão B foi o diluente 3, no outro foi o 4. Beleza, aí o pessoal já olha e fala, ué, não é o mesmo diluente que ganha em todos? Né? Não, aí na hora que vai e pega, qual é esse? É muito legal. Então, essa Inclusive, no parte curso a é gente muito faz maneira. isso, né? No curso a Inclusive, gente no faz curso isso. a gente tem a oportunidade de fazer exatamente isso. E é Pergunta da muito legal, Sandrinha. tipo, ninguém sabe o que é, qual é, sequer eu, é muito maneiro, é muito maneiro. Fala aí. Pergunta da Sandra, da Sandrinha que fez o curso com a gente. Uhum. Oi, Márcio, o que caracteriza uma curva lenta e rápida? O tempo dessas curvas no resfriamento e no congelamento. Como quantificar? E como medir a temperatura e a altura do nitrogênio? Meu Deus, vamos lá. Uma pergunta de cada vez. O Tá, Márcio, o que caracteriza uma curva lenta e rápida? tá. Bom, o tempo. Mas vamos lá, vamos lá. O tempo em função da queda de temperatura. Né? Algo que para a gente é inconcebível, era inconcebível, né, no Brasil, era a gente pensar que você pode chegar, diluir, envasar a palheta, pegar essa palheta e colocar direto no vapor, né, e depois congelar. É algo inconcebível. Nossa, vai matar os espermatozoides? E no curso lá a gente mostra, ó, tá aqui, né, para esse garanhão, para essa curva, né, para esse garanhão, para esse diluente, essa curva vai bem. E mostra. É algo que a Era a gente, curva nossa, ultra não é bem. rápida, né, que a gente fala. Isso. Ou da nossa ideia, né, que também, ultrapassar de 20 minutos, ultrapassar 30 minutos, 40 minutos, sei lá, é demais por conta da toxicidade, né, do glicerol, aquela ideia toda que se tinha. E não é bem assim, a gente vai olhar que existe característica. Ninguém perguntou para aquele garanhão como é que a membrana dele se comporta. Né? E aí a Isso gente aí. olha que o buraco é diferente, o buraco é mais embaixo. E aí a gente relaxa. No momento que a gente relaxa isso, né, abre muito o horizonte, né, de ajustarmos ao garanhão. Né, que pode ser muitas vezes a curva para ele ideal ser a queda direta no vapor, né, que ou seja ultra rápida, ou a curva de outro garanhão, pode ser a curva ultra lenta, vamos colocar assim, né, de 1 hora, 2 horas lá na geladeira. Ou seja, sabe, essa é a definição, né, de lenta ou rápida. Não sei se eu expliquei, mas é como eu entendi a Sim. pergunta. E aí, pelo que eu entendi, você já até explicou essa segunda parte. O tempo dessas curvas no resfriamento e no congelamento. Né? É isso. Como quantificar? Como quantificar? Eu só não entendi isso como quantificar. Tá. Como Bom, medir? pegando um gancho aí de algo que acho importante colocar. A gente precisa separar motilidade de qualidade espermática. Às vezes elas estão juntas, é verdade. Né? Teoricamente, você tem um sêmen que está completamente parado depois do descongelamento, certamente é porque você teve, ou provavelmente é porque você teve um dano extremo. Ok. Só que, muitas vezes você pode ter um sêmen extremamente móvel, mas essa qualidade da cinemática espermática ali pode não ser adequada.
você pode ter diversas alterações de membrana ali que indicam que aquela motilidade não é. Você tem uma pré-capacitação, algumas coisas. Ou seja, sêmen movendo não necessariamente é sêmen bom. E sêmen com pouca motilidade, não necessariamente, dependendo do momento que você está avaliando, é um sêmen ruim. O que eu quero dizer? Quando a gente amplia, né, o entendimento sobre crioprotetores e percentuais e características deles e associa isso com membrana, né, o que a gente está querendo é que muitas vezes depois que você descongela a paleta, espera 5 minutos, 10 minutos, dá uma olhada ali e o sêmen está. Muitas vezes esse sêmen vai estar melhor depois de 15, depois de meia hora. Né? Ou a gente tem aquele pensamento também que se depois de meia hora, depois disso, o sêmen é congelado, vai morrer. E aí, na hora que a gente perde esse medo, a gente vê que muitas vezes da hora, da 2 horas, ele está ali ainda. Né? Então, não é bem assim. Então, como que a gente quantifica, pegando um gancho aí nessa pergunta, é você separar. Então, não é só motilidade. Né? É fazer junto também uma avaliação de quê? De membrana, pelo menos, se a gente estiver no campo, né? E se a gente tiver um sistema computadorizado, beleza. Qual é a qualidade daquela movimentação? Né? O sêmen simplesmente lembra de uma frase maravilhosa, né? Que antes, né, do ataque cardíaco, né, antes do infarto, sempre vem o ataque cardíaco. Né? Então, o espermatozoide está igual um louco lá, não necessariamente é bom sinal. É isso aí. E ela perguntou: e como medir a temperatura e a altura do nitrogênio? Não, a temperatura não tem aparelho para isso. Né? Deve ter alguma tabela na internet mostrando certamente, né, qual é a altura. Então a gente acaba seguindo protocolos mais sugeridos, né, na literatura, tem de 4 centímetros, 5 até 8, enfim, mas isso certamente tem alguma publicação, eu não lembro de nada disso, falando essas características, eu não tenho. Ó, o Gabriel enalteceu aqui seu curso, falou que o curso é fenomenal. Que Gabriel bom. Flávia. Segunda turma, aqui ó, Mônica botou. A segunda turma é de 5 a 8 de agosto. Os cursos são tops e tem que ter norma. Como é que é? E tem que ter norma. Isso O aí, Rodrigo certamente foi o Rodrigo Beterraba, né, da Central Ecriare, se eu não me engano, lá em Perdões, né, que fez curso com a gente tem um tempo já e foi muito proveitoso. Que curso maneiro! Isso aí tinha um monte de galera do campo, a discussão foi longa que quase nem teve happy hour porque nós esticamos até umas 8 da noite o papo. Foi bom, bem bom. A Sandrinha botou, kkk, desculpa, mas eu falei, não, Sandrinha, porque foram muitas perguntas minhas, mas foram muito boas. Vamos lá. Tem como fazer algum tipo de teste para ver o comportamento desta membrana? Como poder optar direito pelo melhor crioprotetor em cada garanhão? Então, são duas perguntas aí. Primeira coisa, né, teste supravital, né, ou teste posmótico. Os dois já estão descritos há muito tempo, né, são bons testes para serem feitos a campo, com uma correlação, desde que bem feitos, uma correlação entre si muito boa, então você pode optar ou por um ou por outro, ou fazer os dois, que são muito simples de serem feitos, e aí você tem uma certeza de qual protocolo for melhor, porque muitas vezes você tem dois, descongelou com 60% os dois, então tanto faz. Cara, não, se você for olhar na letra miúda, você vai ver que tem diferença. Né? Então não se deixe enganar por isso. Né? Então, teste supravital, que usa eosina e nigrosina, ou só eosina, se você tiver um microscópio bacana, dá para fazer só com ela. E o teste posmótico bem legal. Né? Ainda existem outras formas também, né, de fazer alguns testes aí com temperatura. Qual é a segunda pergunta? Como eu posso optar direto pelo melhor crioprotetor para cada garanhão? Cara, não tem jeito, não tem jeito. Você está se enganando se você... Vamos pelo simples, refrigeração. Tá? Você tem 5 garanhões em casa. Tá? Tem no Brasil 16 diluentes de refrigeração disponíveis. Você acha mesmo, né? Aí o cara vai e tem 5 garanhões. O cara pega um diluente, né, que é o mais barato, o mais acessível, que ele mais gosta, sei lá qual é a razão dele, né? E usa para todos.
Aí a gente volta naquela questão de ser diferenciado lá atrás, né? Muitas vezes, beleza, em nenhum deles o sêmen do cavalo morreu. Maravilha. Mas em alguns deles você pode estar tendo simplesmente um resultado subótimo. Então você está sendo um subprofissional, você tá com subqualidade. Então você tem que ser subremunerado também, né? Então é tudo sub, né? Ou seja, tem que testar, tem que avaliar e aí você se diferencia, né? Então é isso. Então tem que testar. Serve para refrigeração, serve para congelamento, é essa a ideia. Passar a régua em tudo igual, cara, aí você está com. Se a matéria-prima é tão heterogênea, né, você está querendo usar uma régua para tudo, cara, você está ignorando o básico da espécie que você está trabalhando. A Sandrinha botou aqui, ó, o que eu queria saber era qual a altura do nitrogênio, na verdade do vapor, né, para uma curva rápida do resfriamento e congelamento. A gente trabalha com 5, tá? Pelo menos eu trabalho. Mas, digamos, se você quiser ter a liberdade de testar com 4, pode. Com 3, pode. E se a gente for procurar na literatura, for vasculhar, a gente vai encontrar isso, né? É o que eu trabalho, né? Mas essa é a parte boa. No momento que você tira essas amarras, essas correntes, né, de a curva é assim, desse isso, na hora que você abre seus horizontes, caramba, é uma sensação de liberdade de meio que professor Tira a Pardal. venda, né? Mano? Eu Isso, falei, tira a venda, né? e aí você Arranca a venda do osso. consegue, aí você consegue ter essa liberdade. E te garanto que os resultados vão ser diferentes. Existe muita diferença na pergunta do Thiago Vetti lá do Rancho T2C. Existe muita diferença na qualidade do congelamento na caixa de isopor e na máquina? Não, não. Já disse isso. O que vale é o que a máquina te dá é customização de curvas, tá? Mais flexíveis do que a caixa e repetibilidade das curvas. É isso. Mas se você estiver utilizando a caixa numa curva que aquele garanhão goste e estiver utilizando a máquina numa curva que ele não goste, com certeza da caixa vai ser melhor. E tem um monte de exemplo disso nessas práticas que a gente tem feito aí nas visitas a áreas, um monte. Então gastei dinheiro com a máquina à toa? Não, cara. E se a gente conseguir na máquina fazer uma curva parecida com essa que deu na caixa, beleza. É isso. Então, relaxa, relaxa. É curva. Eu devo ter lido É errado curva, a não pergunta é da máquina. Renata aqui. Hum. A pergunta da Renata botou, não, Rafael, a pergunta era se existia o teste para eu poder fazer e já optar pelo crioprotetor correto. Segura aí, que ela está aqui. Cadê? Ela pediu para entrar. Vamos botar ela para entrar, só para a gente Caramba, que dividir. coisa Pergunta, diferente. deixa eu ver se vai entrar, se ela não vai entrar, mas, enfim, eu aceitei aqui, vamos ver se. Aí, ó. Como é que é isso? Caramba! Olha aí, gente. Olá, Tudo boa bem? noite. Oi, Márcio, oi, Rafael. Tudo bom? Privilégio participar aqui com vocês. A pergunta era saber se existe o teste para que eu já possa fazer e já optar direto pelo crioprotetor correto, para justamente não botar tudo no mesmo pacotão, assim. Entendi. Legal esse negócio, hein? Esse negócio de triângulo aí, gostei. Triângulo, Beleza. ó. Dá mais um aqui, ó. Maneiro, maneiro. Mas, então, não tem ainda, né? E, bom, sendo objetivo, não tem. Por quê? É muito relacionado a características específicas de membrana dos garanhões, né? E se a gente for... E aí volto a citar, né, o Lumes, dessa empresa tão grande mundial, né, todos os laboratórios, e são 26 ou 20 e poucos no mundo, né, Barbatini, McKinnon, todos são associados a Select Breeders, e todos eles fazem esses testes como protocolos. Isso envolve certamente muito tempo, muita grana, muitas análises para identificar Uhum. qual é o melhor. Então, não tem. Ou seja, se esses caras que têm tanta verba, têm tantos anos de experiência, lembrando que o Loomis começou a congelar sêmen 3 ou 4 anos antes do sêmen
congelado ser liberado no quarto de milha. Ou seja, o cara, né, tá lá há bastante tempo. E eles ainda assim, muito entre aspas, perdem tempo, né, fazendo os testes, é porque realmente isso é necessário, né? Quiçá, em algum momento, né, seja possível, né, chegar e fazer uma análise prévia das características, né, das membranas espermáticas daquele garanhão, para que, através dessa análise, aquilo indique, ó, tem que ser, ou pelo menos diminua o leque de opções a serem testadas, mas se existe, O ainda que não se chegou ao meu sabe, né, conhecimento. Márcio? O que se sabe, e é uma sorte, né, nossa, inclusive você que me falou isso daí, é a questão da repetibilidade, né? De pelo menos a gente saber se aquele determinado crioprotetor ou diluidor, enfim, funciona melhor naquele garanhão, não vai ser na semana seguinte, ele vai preferir o outro ou vai preferir o outro. Perfeito, Isso daí é uma. perfeito. A repetibilidade é altíssima, né? Nos trabalhos do Loomis, ele mostra que é em torno de 70%, 70, 80, agora me fugiu, mas na seguinte questão, porque muitas vezes o primeiro ou o segundo colocado, né, eles têm uma diferença muito pequena. Digamos, um descongelou, vamos lá, com 65, outro com 62. Então, eles podem inverter. Mas, digamos, igual, eu já fiz testes com 9 diluentes de congelamento, no mesmo ejaculado, né? O que foi o nono colocado aqui, né, no ejaculado número 2 daquele mesmo cavalo, ele não vai ser o primeiro. Esquece, isso não acontece. Você pode mudar entre o primeiro, o segundo e o terceiro, dependendo da proximidade deles no resultado. Mas o último, não. É tipo eu brinco, eu detesto abacate, eu nunca vou gostar de abacate. É a mesma coisa aquele sêmen lá. Ele detestou aquele diluente, ele não vai passar a gostar do dia para a noite, não. Beleza? Ok, Respondido? agradeço, muito obrigada. Era essa a dúvida mesmo. E compartilho da mesma esperança de que um dia, né, quem sabe a gente possa fazer esse teste ali em questão de minutos a campo e já optar, já saber na hora ali qual é o crioprotetor preferido e qual é o sabor abacate para a gente tirar fora. Excelente, excelente. Legal, Obrigada, legal. boa noite. De Por nada. nada. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Vamos para as nossas perguntas aqui. É. É, Tá aparecendo uma quais outra são os. coisa na janelinha Deixa eu ali ver agora. aqui. O que é? Peraí. Acho que ela vai sair. Ela está tentando sair. Deixa eu ver se eu consigo. Agora posso sair já. Eu não consigo tirar ela. Você me tira aí, Rafael. Tiro, peraí, deixa eu só tentar Essas coisas aqui. modernas eu nem me meto. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, verão, não. Não, isso. Depois deixa uma dica de playlist aí para trabalhar a campo, Márcio. Ah, boa. Só vai ter Belchior, Chico Buarque, vai ser complicado, mas eu deixo. Ó, eu não sei se eu consigo te tirar, eu não sei mexer também, nunca entramos assim, Ah, né? Mas Então vamos lá, vamos participar aqui. aí, eu vou tentar clicar no negócio aqui, tá? Vamos ver se vai Tá dar certo. bem. Puta. foi, E aí? Foi? foi, foi. Beleza. Então, vamos lá. Falei. Quais são os planos futuros do Márcio Nunes? Caramba. Eita. Essa é uma pergunta. Filosófica, da vida, tal. É tua? É, eu Tá, queria tá, perguntar essa, eu queria saber qual que era. tá. E e aí, bom, pegando o gancho aí dessa brincadeira da playlist aí, tem uma frase uma frase, na verdade, um texto do Oswaldo Montenegro dizendo que quanto mais a gente vai vivendo, menos detalhes, de repente, nos importam, né? Então, o importante é ser feliz, o importante é estar em harmonia e você vai ligando mais para o que você pensa, para a sua certeza, do que para ter outros embates, assim. Então, o plano é seguir nesse caminho de evolução de paz, assim, essa é a ideia. Mas certamente no aspecto profissional, cara,
a entrada em uma empresa, antes eu tinha como muitos de nós, né, quando estávamos no campo, ou muitos de nós que estão no campo, a minha experiência enquanto eu estava no campo não era positiva com o ponto de vista comercial. Não era. Né? Porque eu sempre estava eu lá, palpando minhas éguas e vinha alguém vendendo algum produto que eu sentia que o cara estava simplesmente repetindo a bula daquilo que ele ficou lendo. E eu falei, pô, não, blá, 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 blá. Cara, não é isso que eu quero. Eu amo ser veterinário. Falei, não é para isso. Beleza. Fui convidado para uma empresa que me dá uma liberdade grande, cara, de fazer minhas pesquisas, bater esses papos assim, ter minha opinião, não faz jamais lavagem cerebral. Tenho possibilidade para falar, gosto desse produto, não gosto daquele, gosto disso, não gosto daquele. É muito maneiro, né? Ou seja, posso ser um médico veterinário, que eu amo ser pensante, com visão crítica, né? Porque a partir do momento que você deixa de ter visão crítica, você deixa de ser humano, né? E estar nessa empresa com essa liberdade. E é curioso você pensar numa empresa de 50 anos de existência em 170 países, você ter essa liberdade de chegar para, né, e emitir sua opinião, então isso é muito maneiro. Então, os planos futuros são, né, seguir, né, nessa empresa, conquistando o espaço, tendo esse crescimento de liberdade interna, de interação mundial que a gente tem, né? Sem dúvida, em algum momento, com essa onda de internet, ficou mais fácil. Alguns colegas que eram veterinários que residiam no Rio Grande do Sul, já estão para longe, né, trabalhando na empresa ainda, então voltaram para seus locais de origem, né, Minas Gerais, São Paulo. Então, quer dizer, não digo que está fora dos planos voltar para perto da praia, perto do Rio de Janeiro, né? Eita. Abre parênteses e fecha parênteses. Hoje aqui a temperatura não chegou nem a 2 dígitos, tá? Ou seja, não chegou nem em 10 hoje. Ou seja, fica perto do mar é melhor, que eu amo, né? A beira-mar é muito mais fácil. Enfim, são essas. Talvez não seja uma resposta muito de grandes mudanças e de grandes coisas, né? Estou feliz como estou, né? Mas segue aí alguns planos de vida, são mais ou menos esses aí. Bacana. Ficar milionário Vamos também lá. é bom, estamos jogando na Mega Sena aí, vamos ver o que que rola. Fala. Como foi e o que você aprendeu na Select Breeders? Cara, putz. Boa pergunta, boa pergunta. A gente tá falando praticamente só de sêmen aqui, né? Começamos com Green Book, Mas não começamos vou com a ler, vou luz, falar com você, né? Deixa eu dar uma olhada aí. Fala pra pô, perguntas vamos assim, para mais lá. sinceras. Mas beleza. E é engraçado isso, porque vamos botar nos últimos 6, 7 anos, como eu não tenho muito tempo para fazer trabalhos com fêmeas, que demandam uma continuidade grande, acompanhando as éguas, eu tenho falado só de... Não é, Tenho... nossa, pera aí, Fala. eu vou ter que te interromper. Você não pode mentir aqui no canal. Você tem que explicar que o macho é que dá dinheiro, não é a Tá. fêmea. Isso é importante, isso é importante. Então eu tenho me dedicado mais a machos, né, mais aos garanhões, mas no passado, quer dizer, a grande maioria do tempo foi fêmea. Mas vamos lá. Na Select Breeders, cara, o que eu vi lá, cara, é como são metódicos simplesmente sem achismo. Não eu acho isso, né? Tipo, levanta uma possibilidade? Então tá. Então vamos testar. Ou seja, uma empresa, né, que o cara tá lá fazendo as coisas e ao mesmo tempo com um volume gigantesco, com contato no mundo inteiro, com garanhões extremamente valorizados e extremamente científico junto, né? Mas não ciência para eh, eh, ciência para dar argumentos para as convicções dele, né? E melhorar a qualidade do serviço dele. Isso é muito interessante. Não para ele falou isso literalmente comigo, Lumes, né? Cara, eu não vendo
é, os meus diluentes, que ele nunca vendeu a vida inteira, começou agora, de tanta insistência da Minitube, eu acho. O que eu vendo é a satisfação do cliente, o que eu vendo é a preenche final, digamos assim. Então, ele falou, eu tenho que ficar o tempo todo buscando formas de ter um bom resultado para que esse meu cliente final esteja satisfeito. O que ele vende, na verdade, é a melhor qualidade, a qualidade acima do padrão, né, das doses. Então, essa foi a principal, essa metodologia, sabe? Isso foi uma das principais coisas lá. E uma coisa, você vê um cara que é tão... E a gente teve a oportunidade, quando ele veio para o Brasil, eu trouxe ele aqui no Rio Grande do Sul, num evento que a gente faz chamado Embracrio. Né? Ano que vem, se a pandemia permitir, a gente vai ter mais uma edição. E eu trouxe ele aqui e a gente vê que o cara, mesmo sendo o cara que ele é gente como a gente, que sempre toma uma cerveja, né? E não tem nada de firula, não tem nada de nada. E isso é muito legal. Tava, eu estava conversando até com o Gabriel esses dias que ele veio aqui, né? Tive aquele contato com ele aqui. E ele falou que ele conheceu, né? Ele chegou a ver ele lá. E ele falou que ele era tão simples, mas um cara assim tão simples. Ele falou, cara, o que que esse cara tá falando aí, gente? O que que esse cara? Ele não reconheceu, né? E aí ele falou, pô, cara, careca, né? Que careca tá fazendo aí, gente? O que que Exato. esse cara tá achando que ele é e tal? E depois que ele viu que era ele falou, caraca, eu É, já tive do lado do é, cara, eu vi que era ele. é muito legal. E nos dias que eu estava lá e estava acompanhando, as ligações dos nomes assim que a gente vê são os primeiros autores dos artigos, né? Aí são os caras que ligam para ele, os caras que batem papo, você fala, pô, e assim, conversa de camarada. Muito legal, cara. Então, essas coisas são. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, falando dessa humildade. Uma vez eu citei o nome dela, mas não falei na ocasião. Uma vez eu tive a oportunidade de encontrar com a Margaret Evans, num evento. E, poxa, eu tinha lido o artigo dela e eu estava ali todo feliz, né? E via a senhorinha ali, e eu fui lá para fazer uma pergunta qualquer, né? Eu queria ela falar, pô, falei com ela, né, e tal. E aí chamei, fiz a pergunta lá, e ela chegou e me deu total atenção. Chegamos um pouquinho para o lado do corredor, acabou o coffee break, o pessoal começou a entrar, né? E ela ficou do meu lado ali, sentou no lugarzinho próximo, todo mundo entrando, e eu assim meio angustiado, que tipo, tô ocupando o horário que ela queria, eu ia estar querendo entrar para alguma palestra, tá? Sentou e me explicou, tipo, o, o básico do básico do básico do básico. Sabe, sem ser, eu sou ela. Como o Ginter fazia, né? De escrever num papelzinho assim, mostrando. Cara, aí você olha, você fala, é Jedi mesmo, entendeu? Aquele negócio, enfim. Lembrei disso agora, resolvi compartilhar. Bom demais. O Gabriel botou que ele é simples de tudo, né? Ó, vamos Muito. lá. O que fazer com a receptora e doadora para a gente prolongar a estação de monta? Eu acho que Uh, ele falou na pergunta também, sem ser com a utilização de luz, né? Que já é o que o tá. pessoal mais. Vamos lá. Multi... Ah, a entrada em Anestro, né? E aí a gente volta no trabalho de mestrado lá de trás, né? É multifatorial, né? E não é sincrônica. Né? Então, algumas coisas acontecem, né? Temperatura tem uma certa influência, né? Nutrição tem influência, e o principal momento o principal fator que a gente se agarra é a luminosidade. Perfeito. Então, partindo da luminosidade, e se a gente for para o outro lado, a gente vai falar de leptina, vamos falar de outras coisas, mas partindo para a luminosidade, nós temos a gente tem que entender todo o mecanismo, e nós temos alguns momentos que a gente pode atuar. Né? Então, qual é? Primeira coisa, luz. Ok. Falando um pouquinho de luz, né? Apesar de não ser a pergunta. Você pode prolongar a luz, né? Ou tem algumas ideias já diferentes, isso está bem publicado, que modifica até um pouco do conceito sobre égua. Né? Que égua é um animal
né, um poliéstrico sazonal de dias longos. E, na verdade, a gente pode lapidar um pouquinho isso, e o Peter Dales comenta um pouco disso, que, na verdade, podem ser poliéstricas sazonais de noites curtas. E se a gente modifica um pouco isso, a gente começa a entender que a gente pode simplesmente quebrar a noite, né, sem ter necessariamente esse aumento da luminosidade. Mas beleza, se não é esse o foco, nós temos outros momentos que a gente pode atuar. Bom, queremos entrar com antidopaminérgico? Podemos. É um momento que você pode entrar, né? E tem protocolos diversos quanto a isso. Você quer entrar com, caramba, FSH? Você pode entrar. Né? Você quer entrar com análogos de NRH? Sim. Só que cada égua é uma égua, e está bem demonstrado numa publicação que a gente fiz com Ginter e Gastal, em 2002, 2005, sei lá, que cada égua responde de uma forma. Você vai ter éguas que vão ter a última ovulação da estação e o próximo ciclo é uma onda menor. Você vai ter éguas que vai ter a última ovulação da estação e o próximo ciclo é uma onda maior anovulatória, né? Ou duas ondas maiores anovulatórias. Não é um padrão. E é complicado da gente decidir isso. Algo que é definitivo, né, é que o final da estação se dá principalmente por uma deficiência de LH, não de FSH. Ou seja, você tem até o crescimento folicular, você tem até a divergência, tem um estabelecimento de dominância, mas não necessariamente um LH tão alto ao ponto de que ocorra ovulação. Que tem todo um efeito, se a gente for voltando, né, na fisiologia, aí a gente vê que o LH está dependendo de NRH, e aí a gente vai para tudo, chega na luz. Né? Então, não tem uma resposta única. A gente volta a falar daquele papo que parece que é historinha, mas não é, da individualidade. Ou seja, se você for passar a régua para ser um protocolo padrão para todas, não vai funcionar em todas. Né? Mas vale a associação disso. Então, qual que você usa? Eu ia te falar todos, né? Num ajuste, né, de acordo com cada animal. Então, é isso. O ideal seria que tivéssemos, né, um cliquezinho que falasse, beleza, esse vai ser o último ciclo da estação, fica ligado. Né? Não tem. Talvez, ou melhor, conseguiríamos estabelecer isso se nós tivéssemos uma coleta, né, num protocolo X de uma ou duas vezes por dia, ou 3 vezes por dia, uma coleta de sangue dessas éguas, e a gente fosse fazendo, né, a avaliação das gonotrofinas todo dia. Mas isso não funciona. O que eu faço muito aqui na minha rotina, né, é porque eu já conheço a região e já conheço também os áreas de onde eu trabalho e já sei que, tipo assim, como eu estou aqui perto de Friburgo, né, os aras parece que é uma escadinha, assim, eles vêm parando de Friburgo para cá, assim, na ordem, assim, né, porque Friburgo mais frio, enfim. E aí o que eu vejo é o seguinte, quando eu começo, e eu já sei mais ou menos o mês, que vai começar a parar os aras que são mais próximos de Friburgo, um mês antes, se o cara quer, eu já começo a fazer algum protocolo para justamente tentar que essas éguas nem entrem naquele período de transição, né? E aí sim você consegue, ela nem entende que aquilo ali parou e aí elas funcionam muito bem e continuam ciclando. E a mesma coisa eu faço também no final da estação, entendeu, Marco? Quando eu vejo que aquela égua já está no período de transição para parar, né, que eu já sei que vai começar, um mês antes eu boto na luz. Mas o que acontece hoje em dia aqui na minha região é que praticamente os proprietários já não estão nem mais botando em luz, o pessoal está segurando, ainda mais depois dessa questão da pandemia aí, né, que deu uma segurada geral em muitos lugares, em muitos criatórios, né, diminuiu bastante. Friburgo, aí estou em casa também, né? Trabalhei muitos anos e lembrando que foram, não muitos anos, foram 3 anos, né? Mas sem parar a estação mesmo no inverno, né? E só com programa de luz a gente segurava. Obviamente eu tinha algumas éguas que paravam ainda assim, eu tinha uma queda na recuperação embrionária, mas eu não parava, né? Então eu tinha
potro nascendo o ano inteiro e fazendo transferência de embrião o ano inteiro segurando. Então, funciona e, cara, aí faz frio como faz aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, mas eu tinha o quê? Nutrição estava ok, né? Enfim, tinha outras questões que, mas é multifatorial. Bacana. Eu aqui no meu, nas minhas perguntas, finalmente terminaram. Quitado. Não tem mais no chat. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para o Márcio. E caso ninguém tenha, agradecer de coração, né, mais uma vez aqui o Márcio por ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente tão informal, mas com tanto conhecimento e com tanta coisa aqui a acrescentar para todo mundo, tenho certeza. Galera, o Márcio é um cara super aberto. Quem tiver qualquer dúvida aí, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com ele. Ele sempre deixa os canais dele aí de direct, telefone. O Márcio bota telefone dele, bota e-mail, bota tudo pro pessoal. Quem tiver aí falando no chat aí, pode colocar meu telefone, Instagram, e-mail, pode colocar aí que eu não sei mexer nisso, pode botar aí. Alguém que talvez tenha, deixa eu pegar é algo que eu queria comentar aqui. Quem tiver o link, né, recentemente eu dei uma palestra na Associação Brasileira de Andrologia sobre sistema casa, né? E então tem uma palestra legal. Quem tiver esse link, coloca aí, né, por favor, ou então me peçam depois que eu mando. Mas só pra gente. Fala aí. Só te interromper. Depois me manda o link que eu coloco, a galera vai entender também. Me manda o link que eu coloco lá nos stories e eu faço um arrasta para cima, que aí a pessoa já vai ser direcionada direto para essa palestra. E por que vale um esclarecimento disso? Porque me incomoda um pouco, e aí vamos falar, falando um papo sério aqui, né, não que o resto não fosse, mas sobre sistema casa. É igual a gente falar, tem um automóvel, beleza, qual automóvel que você tem? Tem um Fusquinha, uma Brasília, tem uma McLaren, tem uma Ferrari, enfim, né? E eu não estou falando em termos de, eu estou falando em termos de precisão, né? Então, mesma coisa, casa, tem uma casa, qual casa que você tem? Um barraquinho ou você tem uma mansão zona? Não estou falando novamente em termos de valor, estou falando em termos de qualidade daquilo oferecido. E a gente tem que compreender que o que o sistema casa, ou seja, avaliação computadorizada de espermatozoide, o que ele precisa fazer? Ele precisa identificar cada uma das células, pegar essas células, traçar a trajetória dela, pegar essa trajetória e dividir cada uma das trajetórias das células em diversas velocidades e agrupar essas velocidades em configurações que vão determinar se aquele espermatozoide é circular, se é progressivo, e diversos parâmetros assim existem. Né? E o simples fato de você ter um laudo de um CASA não quer dizer como foi, quais foram os parâmetros que aquele CASA utilizou para chegar àquela conclusão de tipo, beleza, tantos por cento de motilidade progressiva. Então, a gente não tem tempo, por isso que eu falo da palestra, assistam lá tudo que isso influencia, porque não é bem assim, né, que a banda toca. Ou seja, me preocupa muito isso, né, quando, beleza, é o laudo no CASA, é o laudo no CASA, é o laudo no CASA. Pô, mas que CASA? Com quais parâmetros? De qual forma? E, bom, eu convivo com o CASA há muitos anos e a gente mergulha muito nele, explora muito ele, para entendermos isso em diversas espécies, etc. Então, cuidado com essas questões. Né? Então, era só algo que eu tinha notado aqui que eu acho importante, porque já que é um momento que a gente pode falar, então, sabe, fica a dica, vale o alerta, para a gente também não ser enganado como bobo, de tipo, beleza, é um laudo do CASA, então a motilidade está alta, significa que esse sêmen é muito bom. E pega e abraça aquilo e entra inseminando e aí a bomba estoura lá na frente. Então, hashtag fica a dica. Mais uma vez aí, eu acho que você, né,
essa frase aí reúne tudo, né? Que é a gente não fechar os olhos para tudo, né? A gente realmente estar atento, tirar essa venda dos olhos para a gente poder ver tudo como um todo, que a sua avaliação ali, na hora que você está vendo aquela motilidade, ela tem que estar batendo também ali com o sistema casa, senão já vai estar tendo alguma alteração. Tem muita coisa que é importante falar, né, para que a pessoa possa fazer um diagnóstico correto aí, não simplesmente acredite naquela máquina ali de olhos fechados, né? Exatamente. Ó, É isso. muita coisa boa aqui, muita gente falando obrigado, Márcio, obrigado, Deveza, a Sandrinha falou, o Gabriel falou parabéns, muito bom ouvir o Márcio falar sempre, é uma realidade, né? É chover no molhado. Ramon falou parabéns, também está aqui com a gente. Maria Luísa, parabéns. Mica, Regis, parabéns. Márcio, parabéns. Rafael, enfim, muita gente dando muitos parabéns aqui. Maravilha. E eu quero agradecer muito a você, tá, Márcio? Sempre está aí na nossa vida e na vida de todo mundo que está trabalhando a campo, trazendo tanta coisa boa para todo mundo. O melhor Legal. teste é a aprendiz que botaram ali, ó, embrião. O melhor teste é o quê? Aprendiz. É Ah, a égua sim, preta. sim, 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 sim. Sim. Vale muito, claro, é absolutamente correto. Ó, ó, Beleza? O Brunão lá, o Bruno aí, Opa! ó, falando também. O Brunão deu um bate-palminha pra Ah. gente aí. O Bruno tá lá nos States. Tava falando com ele também esses dias. Previsão? Galera, ó, ó. Ah, que coisa legal. A gente tá chegando em breve. Eu acho que no dia 10 ele tá chegando de volta aí. Quero uísque. Tem que levar, né? Porque o frio que tá aí, Jesus. Ó, muitas mensagens de parabéns, galera. Vou deixar o arrasta para É. cima com o link que o Márcio vai mandar para vocês serem direcionados direto para essa palestra. Quem quiser, tá salva lá, né, Márcio? Então, tá cansado hoje, às vezes não quer mais assistir a gente falando, o Márcio, coitado, falando mais, vai estar salvo, pode assistir quando quiser. O Bruno falou que ele quer vinho, não quer nada de uísque, não, ele falou que quer vinho. Beleza? Galera, Maravilha, maravilha. muito obrigado. Márcio, quer falar mais alguma coisa? Boa noite para todo Só mundo aí. só agradecer a todo mundo. Obrigado pelas mensagens aí. Depois, se tiver gravado, aí eu vou ver, porque aí eu vou me ver. Né? E é um prazer sempre trocar ideia. Legal, de vez, essas coisas modernas de falar live pelo celular. Cada vez eu estou aprendendo mais. Maravilha. E estou aí, disponível para qualquer momento que qualquer um precisar. Aí vai ser um prazer. Abraço grande. Galera, só lembrando, um ponto. O Rafael vai estar também com a gente daqui a uns 15, 20 dias. Eu vou ver se eu consigo trazer o Márcio aí para também estar assistindo a gente, de repente entrar, fazer alguma contribuição. Ele foi até um pedido dele. A gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Tem muita gente que quer abrir central, que quer abrir seu próprio negócio. Então, o Rafa vai estar trazendo vários pontos em relação a essa visão de quem tem uma central. Ele, inclusive, vai falar com pessoas que possuem central de garanhão, de transferência de embrião, de X, que quer que seja, ele vai fazer. E o Rafael é perfeccionista no último, não sei se ele ainda está aí. Então, ele vai trazer um negócio muito bacana para a gente aqui, tá bom? Daqui a mais ou menos uns 15 dias, que ele tinha me pedido, 20 dias, tá? Eu vou trazer para vocês, fica ligado aí no canal também. Márcio, obrigado. Agora, sem mais delongas, boa noite, fica com Deus e tchau, tchau. Abraço.